Oi, vamos ver se agora melhora a conexão, será? Vamos deixar o pessoal entrando aí. A conexão anterior estava meio ruim, então eu comecei essa nova transmissão, ok? Então vou recomeçar aqui, né? Assim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Confirmem para mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se agora parou de travar, espero que sim, tá? Então sejam muito bem-vindos a essa primeira live do nosso aquecimento para a maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina. A nossa maratona é um evento muito maior que o aquecimento e que vai acontecer dos dias 4 a 8 de abril, na primeira semana de abril. Lá na maratona você vai aprender os primeiros passos para diminuir a ansiedade na sua rotina, sem ficar dependente de remédios, mesmo que você já conviva com ansiedade há muito tempo e ache que já tentou de tudo. Para se inscrever na maratona é muito fácil, é só acessar o link que está na minha bio, no Instagram, no Facebook e lá no canal no YouTube, ok? Além das aulas de aquecimento, dessas lives e da maratona, você que se inscrever vai poder também participar de uma comunidade secretíssima, exclusiva, criada só para você tirar suas dúvidas e trocar experiências com outras pessoas que também enfrentam a ansiedade no dia a dia, né? Que tem as mesmas dificuldades que você, que passa pelas mesmas dificuldades que você, né? No dia a dia com a ansiedade. Essa comunidade secreta acabou de ser aberta, a gente abriu hoje, mais cedo de manhã, nesse primeiro dia de aquecimento. Então, se você tá inscrito na maratona, se você já se inscreveu na maratona, é só você acessar seu e-mail, então lá no grupo de WhatsApp, em que quem tá lá nos grupos de WhatsApp recebe tudo em primeira mão. Então acessa lá para entrar na comunidade. A gente vai aprovando de pouquinho em pouquinho, né? Mas já estamos aprovando todo mundo, já tá cheio de gente lá. Então é um espaço realmente de troca exclusivo para quem tá inscrito na maratona. Vai ser bem legal. E bom, essa é a primeira live de aquecimento da nossa maratona, né? E esse aquecimento, ele vai acontecer às terças, quartas e quintas dessa semana e semana que vem, sempre ao meio-dia, né? Um encontro rapidinho ali no nosso horário de almoço. E qual que é o objetivo desses encontros, né? É que eu consiga te ensinar pontos importantes sobre o tratamento da ansiedade. E isso tem tudo a ver com o que você vai aprender lá dentro da maratona na primeira semana de abril, né? Então, tudo que a gente for falando aqui já vai com o intuito de já ir te preparando, te deixando mais preparada, mais preparado para entender melhor tudo o que você vai aprender lá, tá? Tudo que eu vou ensinar por lá. Então, no final de cada live de aquecimento, eu vou colocar um post também lá dentro da comunidade, na comunidade da maratona, para você tirar suas dúvidas. Então, se você ficar com alguma dúvida do que foi falado aqui, se você tiver algum comentário, quiser ajuda em relação a alguma coisa, coloca lá na comunidade, que outras pessoas vão poder interagir também, né? E talvez passem pelas mesmas dificuldades que você. E eu também vou fazer de tudo para tentar responder o máximo de comentários possível lá dentro da comunidade, ok? Então, bom, se você vive com excesso de preocupação, não consegue relaxar, tem dificuldade de relaxar, tem tido crises de ansiedade, já ficou na dúvida se deveria procurar tratamento ou não, ou se você ainda tem essa dúvida, né? Tem gente que talvez ainda esteja com essa dúvida. Ou então se você convive com alguém que você vê nitidamente ali que precisa de ajuda, que sofre muito com ansiedade ali no dia a dia, e que as pessoas essa pessoa talvez ela tenha dificuldade ali em aceitar, em procurar ajuda, tá demorando muito para procurar ajuda, fica comigo até o final dessa live, que vai ser curtinha, não vai ser muito longa, mas vai ser muito importante. Tudo que eu vou falar aqui eu considero muito importante para você que tá aí nessa fase aí de lidar com ansiedade, ok? Nosso tema de hoje, então, como eu comecei a anunciar desde o final de semana, qual é o momento ideal para começar a tratar a sua ansiedade? Essa é uma pergunta que me fazem muito. E geralmente ela vem de pessoas que já acham que precisam de ajuda, né? Porque pensa comigo, se a pessoa tem dúvida, é porque 100% bem ela não tá, né? Se ela tivesse 100% livre de ansiedade, isso não ia passar pela cabeça dela, né? Talvez isso dificilmente passaria pela sua cabeça. Será que eu preciso ir
num psiquiatra, num psicólogo? Será que eu preciso? Será que a minha ansiedade, ela tá realmente saudável, né? Num nível saudável? Se não tivesse essa dúvida, né? Se você tivesse 100% bem, né? Essa dúvida não ia surgir. Então, quando eu digo momento ideal, né? O momento ideal para procurar ajuda, não é que você só deve procurar ajuda em um único momento específico. Mas esse momento ideal é quando você deixa passar muito tempo, né? Você acaba tendo problemas que poderiam ser evitados quando você passa desse ponto, né? Passa do momento atual, do momento ideal. E isso eu vejo todo dia, né? Vejo no consultório, com os meus pacientes dizendo, quase que se lamentando, né? Assim, Bruna, poxa, se eu soubesse que o tratamento era assim, né? Eu teria procurado ajuda antes, eu devia ter procurado ajuda antes, ou se eu tivesse procurado ajuda lá atrás, minha vida teria sido muito diferente do que foi nesse último período, né? Só que eu sempre digo que a gente não tem como mudar o passado. A gente não tem como, infelizmente ou felizmente, né? E a gente só faz escolhas também baseadas nas informações que a gente tem naquele momento, né? Então, com a cabeça que a pessoa, né, que você talvez, se você se identifica nessa situação, né? Lá atrás, né, poxa, eu não procurei ajuda, porque naquele momento, com as informações que você tinha, foi a melhor decisão ali que você conseguiu tomar, tá? É claro que todo mundo quer melhorar, todo mundo que tá aqui, pelo menos, né, quer melhorar da ansiedade, mas a gente sabe também que ainda existe muito preconceito, né? Muita gente que não entende ainda como que o tratamento psiquiátrico é hoje, né, que é diferente de um tempo atrás, amanhã a gente vai falar mais disso. Muita gente que acha que esse tratamento ainda é feito como antigamente, né? E aí acaba demorando muito para procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra, e acaba só procurando também quando já tentou de tudo, ou quando acha que tentou de tudo, ou quando acha que não tem mais jeito. Agora realmente não tem mais jeito, porque eu já tô há anos com ansiedade, agora sim que eu já tentei de tudo, que eu acho que não tem mais o que fazer, aí sim eu vou procurar a ajuda de um profissional, né? E por que essas pessoas, e talvez você, né, talvez você se tiver alguém se identificando aí, já levanta a mãozinha, mas por que essas pessoas, as pessoas no geral demoram tanto para procurar ajuda? Vamos ver uma coisa aqui, ó, fazer um teste, tá? Me diz aqui, vocês que estão aqui, coloquem aqui nos comentários. Quando as pessoas ouvem a expressão, né, tratamento psiquiátrico, o que vem à mente? O que vem assim na cabeça das pessoas, no geral? Você já tá ali um pouquinho mais entendido, já me acompanha ali no Instagram, né? Já assina o boletim, já me acompanha lá no YouTube, você já tá um pouquinho já mais cascudo, né? Mas no geral, lá fora, o que geralmente vem à cabeça quando as pessoas pensam em tratamento psiquiátrico? Loucura, né? Tratamento de choque, né? As pessoas têm muita dificuldade ainda em entender, né, como o tratamento é feito hoje, e ainda tem muito desse resquício dessas décadas, né, lá atrás, né, de um tratamento de uma forma de tratar os transtornos mentais que não existe mais, né? Mas isso ainda tá ali no imaginário popular, né, vamos dizer. Então, e isso, né, assim, tem tudo a ver com essa demora que na maioria imensa das vezes acaba acontecendo, né? Sinto ansiedade, todos os remédios causam insônia. A gente vai... cadê? Maria? Depois a gente... no finalzinho vou colocar um post lá na comunidade, que aí a gente tira todas as dúvidas lá, tá bem? Romina, Lu, um beijo, minhas alunas queridas aqui estão aqui. Então, bom, por que essa demora acontece, né? Assim, pra procurar, né, ajuda? E talvez você já tenha até passado por isso, né? Ter percebido que talvez precisasse de ajuda, mas achou melhor esperar um pouco e acabou esperando muito, né? Talvez você tenha pensado, por exemplo, como falaram aqui, né? Porque tratamento com psiquiatra, com psicólogo, é coisa de maluco, né? Como dizem por aí. Ou porque você ficou com vergonha, por exemplo, que outras pessoas soubessem, por conta do preconceito, do estigma que tá mudando muito, mas ainda existe, a gente sabe que existe. Então tem pessoas às vezes que sentem vergonha e não procuram o que os outros vão pensar, né? Ou então porque achou que ir num psiquiatra, num psicólogo, já significa ter que fazer necessariamente um tratamento para sempre, né? Tem gente que pensa isso também.
acha que, não, se eu não quero fazer um tratamento para sempre, então eu não vou no psiquiatra, no psicólogo. E não é bem assim. E aí, se você me acompanhar aqui ao longo do aquecimento e principalmente na maratona, você vai entender que o negócio é bem diferente, né? Ou pode acontecer como muita gente, né? De você ficar preocupada ali com efeitos dos remédios, né? Como funciona o tratamento com os remédios, ficar ali preocupada também com os efeitos colaterais, e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, especificamente sobre isso, né? Então, essa resistência, né, em procurar ajuda, né, é muito comum. Não sei se algum de vocês aqui, pode levantar a mãozinha se quiser, se identificou com algum desses motivos, né, com essas dificuldades que surgem ali, com essa resistência, essa preocupação em relação ao tratamento, né? Então, o que acaba acontecendo, né, e que atrapalha muito? Por medo, por insegurança, as pessoas com ansiedade acabam procurando um especialista depois que ela já foi no clínico, já foi no cardio, já foi no ginecologista, já fez sessão de coach, já tentou chá, já tentou cristal, já tentou oração, já tentou de tudo, né? E tudo isso que eu falei aqui, não num tom pejorativo, né? Porque tudo isso pode ser muito importante para muitas pessoas, mas tem muita coisa que não tem evidência científica, né? Então a gente não sabe se funciona ou não para a maioria das pessoas, né? Então nisso vão passando meses, às vezes passam anos, quando na verdade, né, o que seria o certo, né? Pensa comigo, quando você tem uma dor de barriga muito forte, ou quando você tem uma dor de cabeça muito forte, ou quando você, sei lá, por algum motivo, vamos supor que você vai medir sua pressão, tá sentindo um desconforto, aí você mede a sua pressão e essa sua pressão tá alta. O que acontece? O que a maioria das pessoas faz? Tem umas pessoas que fogem de médico de todos os tipos, né? Tem esse povo, mas a maioria das pessoas, né? O que faz nesses momentos? Fica ali anos, fica meses sofrendo com a dor de cabeça, ou com a dor de barriga mais forte, ou com a pressão mais alta? Não, né? Então, nessas situações, a gente já sabe que, bom, em algum momento, quanto antes, né? Se é um sintoma que está persistindo ali por alguns dias, poxa, se eu puder, eu vou procurar um médico, um especialista, né? Então, às vezes, pode ser que essa dor de cabeça que eu tô sentindo, ou essa dor de barriga que eu tô sentindo, às vezes vai precisar de tratamento. Às vezes não, né? Pode ser que chegue lá, o médico avalie e fale, olha, você não precisa, não é nada grave, né? Assim, e passar ali um sintomático, enfim, aquela situação ali se resolver. Mas a maioria das pessoas, né, não vê problema em procurar ajuda, né? Porque sabe que se demorar muito pode acabar acontecendo o quê? Pode acabar acontecendo uma piora daqueles quadros, né? Seja da dor de cabeça, seja da dor de barriga, seja da pressão alta. Concordo? Tá fazendo sentido? E na psiquiatria? Como é que funciona? Ou como, né, deveria acontecer, né? Deveria funcionar, né? Na psiquiatria é bem diferente, mas deveria ser exatamente a mesma coisa. Porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente demora muito para procurar ajuda, isso atrapalha muito o tratamento. Porque quadros, por exemplo, que poderiam ser tratados lá no início dos sintomas, e poderia ser um tratamento muito mais curto, muito mais tranquilo, né? Os quadros acabam ficando muito mais graves, né? Então, até a melhora, o tempo de tratamento fica maior, né? E aí você vai me ver falando mais profundamente sobre isso lá dentro da maratona, em abril, né, nas aulas da maratona. Mas isso é uma ideia que eu quero que você já comece a partir de hoje a internalizar, né? Que demorar muito tempo para procurar ajuda, isso atrapalha muito o tratamento. Quanto mais tempo, as pesquisas mostram, né, que quanto mais tempo a pessoa passa com sintomas, convivendo ali com sintomas, mais chances esses sintomas têm de se tornarem crônicos, né? E aí quando a pessoa decide procurar ajuda, claro que pode sim, continua sendo possível tratar, mas às vezes é um tratamento que vai precisar, talvez antes não precisasse de remédio, aí nesse momento que os sintomas mais graves já estão presentes, aí talvez precise de um tempo maior, né? Então isso que eu queria que você internalizasse, que a gente vai aprofundar mais lá dentro da maratona, tá? Mas por enquanto é muito importante você entender o seguinte:
não existe um momento ideal para procurar ajuda para sua ansiedade. Existem dois. São dois momentos ideais. O primeiro é logo que você percebe a ansiedade, né, presente e que você percebe que ela tá ali além do que você sentia antes, ou tá além do que a maioria das pessoas ali costuma sentir. Logo no começo dos sintomas, quanto antes que você identifica ali, poxa, será que passou a dúvida na cabeça? É o momento ideal. Eu considero como o momento ideal de procurar ajuda, né? Porque pode ser que nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, que aí você procurando, tendo um bom profissional, né? Ele vai te avaliar como um todo, vai te explicar ali, o ideal era que isso acontecesse sempre. A gente sabe que na prática nem sempre é assim, nem todo mundo consegue ter acesso a um bom profissional que esteja disponível a dar as informações ali adequadas, mas a gente tem que aprender também qual que seria o certo, né? Qual que seria o modelo ideal, até pra gente poder brigar por isso, né, lá fora. Então, assim que esses sintomas, assim que a ansiedade começa ali a aumentar um pouquinho, não é pra esperar ficar grave, né? Mas é pra procurar ajuda pra essa ansiedade logo no começo. Esse seria o momento ideal, o primeiro momento. Mas, como eu falei, tem dois momentos ideais, né? São dois. Qual que seria o segundo? O segundo momento ideal para você procurar ajuda. Vamos supor que, Bruna, eu tô aqui, me inscrevi na maratona já, tô tentando melhorar, mas assim, eu já sofro com ansiedade há muito tempo e até hoje eu não procurei ajuda. Ou a pessoa que eu convivo, eu tô aqui pra aprender, pra poder ajudar, né? Tem gente que mandou mensagem falando isso. Poxa, eu tô aqui pra aprender e pra eu poder ajudar minha esposa, meu marido, meu filho que sofre com ansiedade. E bom, essa pessoa, né, eu já sofro com ansiedade há muito tempo e até hoje não procurei ajuda. E agora? Já era? Será que não tem jeito? Porque o momento ideal, né, já passou. Mas o segundo momento ideal é hoje. Exatamente hoje. Ou seja, se você ainda não procurou ajuda, se você continua procurando outras formas alternativas, né, assim, de tratamento, você pode estar perdendo tempo. E se você não pode procurar ajuda ainda, né, é porque você, né, se você não pôde, né, procurar ajuda ainda, é porque talvez você não tivesse essa informação, tá? Você estava fazendo, como eu falei, né, o que você achava que era melhor. Né, olhando, poxa, tratamento para ansiedade é complicado, poxa, psiquiatra, psicólogo, não sei, tô meio insegura. Amanhã a gente vai falar sobre os medos, né, em relação ao tratamento, mas talvez, né, baseado nas informações que você tinha até então, eu tenho certeza que você estava tentando fazer o melhor, né? Eu, Bruna, eu também não ia querer fazer um tratamento que na minha cabeça ia me deixar pior, por exemplo, do que eu já tô. Né? Claro que não, ninguém em sã consciência vai querer fazer isso, né? Só que antes você não sabia, agora você vai saber, tá? De algumas informações muito importantes. Ao longo de todo o aquecimento, principalmente dentro da maratona, como eu falei, eu vou falar bastante sobre isso, tá? A gente tá só começando, mas tem algumas informações mais básicas que eu queria que você saísse daqui já hoje sabendo, tá? Primeiro, ir num psiquiatra ou num psicólogo não significa ter que fazer um tratamento pro resto da vida. Não significa. Muita gente acha isso, né? Não, né? Como eu falei, eu não vou procurar ajuda porque eu acho que é porque eu não quero, porque é um tratamento, eu vi fulano falando e fulano faz tratamento há 20 anos e cada caso é um caso e a gente vai entender melhor também mais pra frente que às vezes esses tratamentos muito longos, às vezes eles nem estão sendo feitos da forma correta, né? E a pessoa realmente não melhora totalmente, né? Então, às vezes, por achar que necessariamente a pessoa vai no médico e já vai sair de lá com tratamento para sempre, aí a pessoa nem procura ajuda, né? Sendo que pode ser que a pessoa nem precise, pode ser que você nem precise de um acompanhamento mais longo, né? Ou às vezes a indicação é de psicoterapia, às vezes não precisa de remédio, ou às vezes não é o caso, né? Como eu falei, quanto antes você procura ajuda, maiores são as chances de você fazer ajustes na sua rotina, por exemplo, que possam trazer uma melhora ali na ansiedade, né? Você pode ser orientado, tem alguns passos ali do tratamento que eu vou explicar lá dentro da maratona, né? Então não perca, por favor, não perca, é muito importante. Então, talvez você não precise, né? E aí, se precisar de tratamento,
também não é o fim do mundo, né? Esse é um outro ponto. Vamos supor que realmente precise de um acompanhamento, né? Ah, poxa, como eu falei, né? Eu já recebi pacientes no consultório que chegaram eu avaliei e falei, olha, você vai fazer isso, isso e isso, mas nesse momento não acho que seja o caso de a gente fazer uma medicação para ansiedade, né? Talvez isso, talvez um ajuste no sono, talvez algum outro ajuste na rotina. Cada caso vai ter suas especificidades ali, mas às vezes precisa, tá? E quando precisa, também não é o fim do mundo. E não necessariamente vai ser um tratamento para sempre. Pelo contrário, hoje em dia as diretrizes de tratamento todas, é claro que pode ser que tenham pessoas, né, vão ter quadros que vão precisar de um acompanhamento ali por tempo indeterminado, né? A gente vai falar disso na maratona, mas numa parcela enorme dos casos, o tratamento pode ter começo, meio e fim, e costuma ter, né? Então, se precisar também tratar, não é o fim do mundo, não é para olhar como se fosse, meu Deus, não, pelo contrário, né? O tratamento é justamente para melhorar a sua qualidade de vida muito mais do que sem ele, né? Do que quando os sintomas de ansiedade estão ali dominando ali a sua rotina, tá? E um outro ponto muito importante é que quanto mais entendimento você tiver sobre ansiedade, mais segurança você vai ter. Até, por exemplo, para saber se o médico ou psicólogo que você foi está conduzindo o tratamento da melhor forma, por exemplo, né? Às vezes tem gente que, toda vez que eu abro caixinha de pergunta aqui no Instagram, às vezes eu recebo perguntas com dúvidas que claramente poderiam ter sido tiradas na consulta, que é sobre o remédio que a pessoa está tomando, né? Às vezes a pessoa vai num psiquiatra e aí vem me perguntar, né? Eu nunca vi a pessoa e a pessoa vem me perguntar, o médico passou esse remédio aqui, você acha que esse remédio é bom? Né? Então, isso também diz ali da insegurança, que muitas vezes essa relação, né, entre o médico e o paciente não é uma relação bacana, né? Às vezes a pessoa ela não se sente confortável para perguntar, para tirar essa dúvida com o médico que a atendeu e se sente mais confortável de perguntar para mim, que ela me acompanha no Instagram, ela vê meu trabalho, enfim. Então, ter conhecimento, né? Entender sobre o tratamento, entender sobre a sua ansiedade é muito importante, porque isso vai te dar segurança, por exemplo, até na hora de perceber, será que acho que essa conduta aqui desse médico não foi muito legal não, né? Vou pedir uma segunda opinião, vou procurar uma segunda opinião, né? Então esse conhecimento é muito importante. E conhecimento você vai ter de sobra, né? Durante todo esse aquecimento e principalmente, como eu falei, no nosso evento bem maior, que é a maratona, né? Então, conhecimento não vai faltar a partir de hoje pra você, tá? Então, segue comigo aqui. Então, não existe, né? Assim, então, pra resumir, né? Não existe buscar ajuda cedo demais, mas existe procurar ajuda tarde demais. Não existe o cedo. Eu acho que tá muito cedo. Não, se você tá na dúvida, você puder, ainda que, Bruna, não posso ir num tratamento particular, procura a clínica da família, procura lugares, né? Tem alguns lugares, por exemplo, as universidades, as faculdades de psicologia, por exemplo, tem serviços gratuitos, muitas vezes, e até ou por valor social, né? Para fazer atendimento, se é o seu caso. Poxa, Bruna, não posso pagar. Os planos de saúde, enfim, com todas as suas dificuldades também, tem profissionais disponíveis, né? Então, às vezes a gente fica pensando, o ideal seria, né? As pessoas às vezes me mandam, tô com a agenda fechada para atendimento, não consigo receber mais pacientes novos nesse momento, mas às vezes as pessoas me mandam, Bruna, queria tanto uma consulta com você, eu queria tanto... Então, às vezes o ideal, né, por não conseguir, um médico que me explique tudo e que fique 1 hora, 2 horas comigo, eu acabo não fazendo nada, né? Então, não, vamos fazer o que é possível em cada momento, né? Então, se você tá em dúvida, se você começou a sentir sintomas agora mais recentemente, né? Não, se eu puder dar uma dica, não demora a procurar ajuda, não demora a aprender a cuidar da sua ansiedade no dia a dia, na sua rotina, tá? E se você ainda estava em dúvida em relação a isso, eu espero que tenha ficado mais claro, tenha ficado menos nebuloso. E eu vou te dar uma missão. Você tá aqui achando que fosse só um papinho? Não, eu vou te dar uma missão. Você vai pegar um papel, ou então um bloco de notas do seu celular quando acabar aqui, mas pega um papel é sempre melhor pra gente anotar e fixar mais. Você vai anotar num papel
uma lista de problemas que você ache que seja da ansiedade, tá? Problemas do seu cotidiano, na sua rotina, prejuízos que você associe de alguma forma à ansiedade. Poxa, minha ansiedade me atrapalha nisso, tá me atrapalhando naquilo outro também, né? Seja no sono, no apetite, na disposição, nos relacionamentos, né? Às vezes está atrapalhando algum relacionamento, na própria forma como você se sente, na dificuldade de relaxar, às vezes no trabalho, nos estudos, né? Poxa, Bruna, tô com dificuldade de concentração, tô muito esquecida. Enfim, tem um repertório enorme de possibilidades, né? A gente sabe que a ansiedade atrapalha muito, né? Em vários aspectos. Então você vai não se preocupar com o que a ansiedade causa no outro. Quero que você, a partir de agora, olhe pra você. E aí você vai fazer uma listinha, tá? Terminando aqui, tira 2 minutinhos, coloca isso no papel. E do lado, você vai colocar há quanto tempo você sente cada uma dessas coisas, tá? Então, vamos supor que o sono, meu sono tá ruim, já tem uns 2 meses. O meu humor, eu tô mais irritada, tô mais impaciente, já tem uns 6 meses, tá? Vai colocando o tempo que cada um desses prejuízos estão presentes, pra ficar bem claro, tá? Depois, você vai colocar ali na sua agenda uma outra missão, você vai colocar como um compromisso, tá? Porque se a gente tá aqui agora assistindo, estamos aqui juntinho, eu tô entendendo que você quer realmente, tá disposta a mudar o jogo com a ansiedade, você já cansou de ficar refém da ansiedade. Então você vai anotar um compromisso na sua agenda, que é assistir as 3 lives dessa semana e da semana que vem. E, claro, as aulas da maratona diminuindo a ansiedade na rotina, tá? As lives de aquecimento, como eu falei, estão acontecendo. Começando hoje, essa é a primeira, mas a gente vai ter amanhã e quinta-feira. E na semana que vem também, terça, quarta e quinta. TQQ, terça, quarta e quinta. Essa semana e semana que vem. Isso vai preparar você para já aproveitar ao máximo o conteúdo da maratona, tá? Na maratona a gente vai ter aula, a gente vai ter conteúdo complementar, enfim, lá dentro da comunidade, tá? Então isso já vai te preparar. E fazendo isso, né, até o final dessa jornada, eu vou te ensinar todos os passos que você precisa para cuidar da sua ansiedade de uma forma segura, com evidências científicas, sem usar remédio como única forma de tratamento. Não tem nada de errado usar remédio, mas não em relação à ansiedade. O remédio como única forma de tratamento também não é o ideal, não é o que a gente considera como tratamento ideal para ansiedade hoje em dia, tá? Eu vou te explicar tudo, cada coisa no seu tempo, tá? Segura aí a ansiedade para ter todas essas informações, acompanha tudo direitinho, tá? E eu vou fazer, né, já tô fazendo, né, a minha parte, então falta só você fazer a sua, tá? Na próxima live, amanhã, meio-dia, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, né, a gente vai ter a nossa segunda live. Qual vai ser o tema? Como vencer o medo do tratamento da ansiedade. Você tem medo de tratar a ansiedade? Você tem medo de ir no psiquiatra, um psicólogo? Tem algum receio? Fica ali, tem umas dúvidas. Se você tiver medo ou conhecer alguém que tem medo de procurar ajuda, não perca a live de amanhã. Compartilha, marca, manda para os amigos, chama todo mundo pra gente estar junto amanhã, que o papo vai ser bem legal, ok? Se você gostou dessa live, dessa aula, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Eu vou colocar agora lá dentro da comunidade, que todo mundo que está inscrito na maratona acessa grupo de WhatsApp e e-mail. Já mandei o link da comunidade secreta. Aqui no Instagram tá tudo aberto, chega quem quer durante o aquecimento, depois na maratona não, mas durante o aquecimento tá aberto, mas a nossa comunidade é só para os inscritos, os participantes da maratona. Por quê? Lá dentro eu quero reunir pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pessoas para você não se sentir mais um peixe fora d'água, né? Às vezes as pessoas com ansiedade me relatam isso, né? Assim, poxa, Bruna, é difícil explicar para quem não sente, né? Eu ouço tanta coisa, que a ansiedade é frescura, que eu devia pensar positivo, né? E as pessoas não entendem, né? Então, olha a diferença que vai fazer estar num ambiente com outras pessoas, né? Um ambiente virtual, claro, né? Mas um ambiente de muita troca de experiências, né? Que vai ser justamente a nossa comunidade. Lá também, como eu falei, eu vou tirar dúvidas,
sobre os temas das lives e também depois ao longo da maratona, tá? Então acessem o link. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Amanhã tem mais a live 2 e eu espero você lá dentro da comunidade. Um beijo e até amanhã.